O Jornal da Justiça está de volta e entra no clima da Copa das Confederações. O torneio começa amanhã em 6 capitais brasileiras. Aqui em Brasília, a esplanada dos ministérios ganhou novas cores. Como a gente vai ver aí nas imagens, o verde e o amarelo deram um colorido diferente à capital federal. Os postes foram enfeitados e, para onde se olhe, tudo lembra a nossa seleção brasileira. A cidade recebeu de braços abertos os jogadores que vão defender o nosso país. Mas e os torcedores que vêm de fora? Será que esses consumidores estão sendo bem recebidos por aqui? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Gildásio Pedrosa, especialista em direito do consumidor. Doutor Gildásio, boa tarde, obrigado pela sua participação. Vamos começar falando dos hotéis. Uma pesquisa feita pela Embratur mostrou que aqui em Brasília as tarifas aumentaram até 370%. Subiu demais, né? Subiu com certeza, aí há um abuso por parte dos hotéis e é uma coisa que além da questão do consumidor de trazer aí um desconforto, mancha um pouco a imagem da cidade, já que as pessoas ficam desestimuladas a virem visitar a cidade porque os hotéis estão aí excedendo no preço das diárias. Os PROCONs podem fiscalizar? Sim, acho que cabe aí uma atuação do PROCON, mas é muito complicado, porque os hotéis têm liberdade para fixar suas tarifas, né? Mas o PROCON pode atuar, pode verificar em loco se houve quebra de algum contrato, se houve uma oferta que, em cima da hora, por conta da procura, essa oferta foi modificada, enfim. Se tiver algum dano, se ficar verificado algum dano além da tarifa abusiva, com certeza o PROCON poderá atuar. A gente tem umas imagens aqui do setor hoteleiro daqui de Brasília, a gente vai ver agora, já tem bastante gente chegando, doutor. E quem se sentir lesado pode procurar os direitos na justiça por um preço abusivo? Sim, como eu disse, a questão das tarifas, os hotéis têm certa liberdade, né? Agora, tudo que foi prometido em termos de estadia, de ocupação, tudo que foi ofertado, porque a preocupação que a gente tem é que essas pessoas contratam esses serviços de fora, pela internet, às vezes por telefone. Então, o que deve ser observado é se tudo que foi prometido, tudo que foi pactuado lá no pacote, foi cumprido. Se não foi cumprido, com certeza essas pessoas poderão acionar a justiça para visar a reparação, ou enfim. E isso poderá ser feito no local de origem. Sendo brasileiros, poderão acionar a justiça lá quando voltarem para casa, não precisam ter essa preocupação de entrar aqui. Essa semana o governo federal chegou a dizer que se ficar caracterizado mesmo que os hotéis praticaram preços abusivos, eles podem até ser fechados. O governo tem autonomia para isso? Olha, eu acho complicado, acho bem difícil que o governo consiga efetivar essa prática, né? O que eu acho é que pode haver uma atuação até do CAD, até em conjunto com o PROCON, para fiscalizar se não há um monopólio, se não há uma combinação de preço entre os hotéis, porque aí sim vai ficar configurada uma prática que pode levar ao fechamento desses hotéis. Algo parecido aconteceu na Rio Mais 20, lá no Rio de Janeiro, onde os hotéis acabaram tendo que devolver o valor a mais que cobraram dos consumidores. Isso pode acontecer agora também? Sim, se ficar verificado que houve abuso, sim. Tá certo, doutor. E para quem vai ao estádio? Vamos falar agora, mudar de assunto, para quem comprou o ingresso, e a gente sabe que a cultura do brasileiro não é muito de ter o lugarzinho dele marcado ali, e agora a FIFA exige isso. Como é que vai ficar essa situação? Você acha que pode ter problema dentro do estádio? Eu espero que não. Eu espero que a festa seja completa e a gente não tenha esse tipo de problema. É uma cultura diferente, né? A gente se submeteu aí às regras da FIFA, algumas delas bem questionáveis, né? Há alguns conflitos com as normas do consumidor, mas eu acho que é um evento único, você só terá este jogo naquele momento. Então, o que eu sugiro? Que o consumidor, que o torcedor leia com atenção todas as regras de conduta que ele deve adotar dentro do estádio para evitar problemas e não perder o espetáculo. A gente vê agora as imagens aí do novo Estádio Nacional aqui de Brasília, Mané Garrincha, todas as cadeiras arrumadinhas, mas a gente sabe que o torcedor também gosta de ficar em pé, torcer, gritar. Se ele ficar em pé, a FIFA pode até sugerir que ele saia do estádio.
mas ele comprou o ingresso. Como é que fica? Ele pode perder esse direito mesmo ele tendo comprado o ingresso? Sim, de acordo com o regulamento da FIFA, se ele prejudicar, atrapalhar, até se exceder no álcool, ele poderá ser retirado do estádio. A FIFA estipulou que você não é proprietário do ingresso, você é apenas detentor. Então, há uma diferença aí, né? Há uma diferença. E aí deu essa liberdade para a FIFA atuar dessa forma e retirar aquela pessoa que está sendo inconveniente. A gente tem que lembrar que aquele velho princípio que a gente aprende desde criança, de que o seu direito termina onde começa o do outro, deve prevalecer também. Então, se você está em pé, está atrapalhando os outros torcedores, eles estão incomodados, nada mais justo que você respeite as regras. Tá certo. Vamos voltar para fora do estádio, doutor. Os taxistas que cobram preço fechado, eles não usam o taxímetro. Isso aí também é uma prática muito comum. A gente vê que no Réveillon, no Rio de Janeiro, eles fazem isso e praticam preços abusivos. Isso também não pode acontecer, né? Não pode. Não pode porque o taxista é uma concessão e o preço dele é regulado. Ele obrigatoriamente tem que utilizar o taxímetro. E o consumidor deve exigir que seja feito assim. Eu sei que em determinados momentos, por conta da falta de táxi, a gente já verificou a falta de táxi durante essa semana. Se o taxista não quiser utilizar, ele pode chamar, inclusive, acionar a polícia nesse caso, para efetuar ali o flagrante pela conduta indevida do taxista. Rodar com informações de uma das sedes aí da Copa das Confederações, uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro, lá de Belo Horizonte, mostrou que o preço do aluguel das vans, aquelas vans fretadas, subiu 50% nos últimos dias. Esse valor está dentro do aceitável ou já extrapolou? Olha, é sempre uma questão difícil a questão do preço. A gente tem que entender que há uma regra de mercado. A demanda e a oferta, ela se regula automaticamente. É claro que os abusos, os excessos, eles devem ser evitados. O que não pode é o consumidor ser pego de surpresa. Você estipular uma forma e na hora H você modificar por conta de uma circunstância especial. É um momento dessas pessoas também faturarem, trabalharem mais, então a gente tem que procurar um equilíbrio entre o direito do consumidor e também a oportunidade que esses empresários estão tendo de ter um lucro maior. Um dos benefícios da Copa esse, a circulação de riquezas. Tá certo, doutor Gildásio, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Até uma próxima.